Bom dia, caras irmãs, caros irmãos em Jesus. Recebam todos o nosso abraço fraterno e o desejo de muita paz. Mais uma vez, a misericórdia divina permitiu que estivéssemos juntos para falarmos de Jesus, do seu Evangelho, que é a luz da vida. Nos conta Humberto de Campos, com o seu pseudônimo de Irmão X, que na época de Jesus havia um jovem chamado Efraim. Esse Efraim era muito rico, possuía terras, rebanhos, tinha uma casa, um palácio na cidade de Jericó, tinha terras, cevadas, e não era só isso. Ele trabalhava como se fosse um banqueiro. Todos aqueles, porque ele era do grupo dos fariseus, então era considerado rei. Entre os fariseus, era muito respeitado, porque naquela época, quem tinha dinheiro tinha poder, quem tinha posses subia na hierarquia do povo. Então o povo que o conhecia aplicava a sua reserva para Efraim. Então ele tomava aquele dinheiro, pagava juros e com aquele dinheiro ele adquiria mais coisas. Então era como se fosse um banqueiro. E assim sucessivamente ele foi crescendo, respeitado, tudo trabalhando de forma lícita, sem bulir a lei, sem prejudicar ninguém. Mas ele sentia que faltava alguma coisa para ele, que toda aquela riqueza muitas vezes atrapalhava, que ele precisava de alguma coisa mais, e ele não sabia direito o que era. Então, ele começou a procurar entre o povo, entre os líderes religiosos, para unificar, porque era dividido as religiões, cada um fazia a sua, cada um criticava o outro, e ele não achava certo aquilo. Então ele começou a querer unificar, mas era tão difícil que ele abandonou. Como ele era negociante, ele viajava muito, principalmente para a Síria, ele tinha negócios na Síria. E onde ele passava por aquela região da Galileia, ele ouvia falar de um tal de Jesus, os seus feitos, os seus ensinamentos. Uns falavam que era o Messias prometido, outros falavam que era um enviado de Deus. E ele se interessou em conhecer aquele Jesus, para ver o que ele ensinava. Quando Jesus então se aproxima de Jerusalém, ele fala: não posso perder essa oportunidade. E vai até onde Jesus se encontra. Lá chegando, ele vê aquele povo pobre, humilde, cansado, que o cercavam Jesus. E ele estava vestido de púrpura, colares de ouro, anéis, e ele se sente, com tudo aquilo, humilhado diante daquele povo tão humilde, tão simples. Mas para ele retroceder, voltar à sua casa, tirar aquelas joias, trocar a vestimenta, tudo, podia perder a oportunidade de estar com Jesus, de interrogar Jesus. Então ele disse: não, tenho que aproveitar essa oportunidade. E se aproxima de Jesus. Jesus, na sua elevação espiritual, ele tinha o poder de penetrar na mente da pessoa. Hoje os Espíritos nos esclarecem que é penetrar na psicoesfera da pessoa. Ou seja, ele entra nesse psicoesfera e observa o que a pessoa está pensando, o que a pessoa precisa ouvir.
Então, nessas passagens, todos os ensinamentos de Jesus, parábolas, ele aproveitou sempre para tocar alguém que precisava ouvir aquilo, mas servia para toda a multidão. Então, ele se aproxima de Jesus. Jesus irradiando aquela paz, aquela serenidade, aquela alegria, aquela esperança. Ele fica entusiasmado com aquilo. E Jesus, então, aproveitando, diz para o povo: ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um e amarás o outro, ou desprezará um e servirá o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Então, por isso nós vamos estudar o Evangelho. Servir a Deus e a Mamon. Servir a Deus significa entender e pôr em prática todo o ensinamento que Jesus trouxe. Mamon, até hoje, um escritor definiu o que era Mamon. Uns dizem assim, que era um deus dos antigos assírios, feito de ouro e prata, onde o povo adorava, com o objetivo de adquirir riquezas, que simbolizava riqueza. Outro diz que Jesus, ele falava em hebraico. Então a palavra mamon em hebraico significa riqueza, dinheiro, o que a minha parte eu acho mais coerente, e está certo. Então o ser humano ele não podia servir os dois no mesmo tempo, no mesmo modo. Então, Efraim se aproxima de Deus, de Jesus, e diz: mestre, bom mestre, o que me falta ainda para alcançar a vida eterna? E Jesus diz: por que me chamais de bom mestre? Bom somente o Pai Celestial. E completa: siga os mandamentos. Mas quais são os mandamentos? E Jesus enumera: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantar falso testemunho, honrar vosso pai e sua mãe. Mas, Senhor, eu tenho feito tudo isso, o que me falta ainda? E Jesus diz: vai, vende tudo o que você tem e distribui aos pobres, e terás um tesouro no reino dos céus. Depois vem e segue-me. Efraim, então, como tinha muita posse, para alcançar o reino dos céus, ele não chegaria a esse sacrifício. E Efraim sai cabisbaixo. Então Jesus diz para aqueles que ouvem: em verdade vos digo, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, vamos continuar estudando. Quando Jesus disse, como eu disse, que ele penetra na psicoesfera da pessoa, Jesus não, se falasse para Efraim: olha, vende metade do que você tem e distribui aos pobres, ele não ia fazer também. Se Jesus dissesse: vende 10% do que você tem e distribui ao pobre, ele também não ia fazer. Porque ele trabalhou honestamente e ele sabia o valor daquilo, quanto custava aquilo. Então era impossível para ele fazer a esse ponto. Mas Jesus não quis dizer para ele que era preciso vender. Por que Jesus não disse: dê o que você tem aos pobres? Porque ele sabia o valor do que ele tinha. Então vamos supor um tapete persa. Ele sabia o valor daquilo. Se ele desse um tapete persa para alguém, para um pobre,
que não sabia o valor, ia vender por preços irrisórios. Ia ter aquele esperto que ia aproveitar pagando uma mixaria e ficar com um produto de alto valor. Então Jesus diz, vende, porque é mais fácil, porque ele sabia o valor, e dê aos pobres. Então ele sai entristecido. Jesus, quando fala, é mais fácil um camelo passar no furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus não diz que é impossível um rico entrar no reino dos céus. Ele diz que é difícil. Quando Jesus diz passar um camelo no furo de uma agulha, também há algumas interpretações, porque na mente é impossível um camelo passar no furo de uma agulha. Mas Jesus simbolizava de uma forma, fazendo com que o ser humano pensasse. Então, os pelos do camelo passavam pelo furo de uma agulha e era traçado, então, cordas, cordão, cabo. De outra forma, na época de Jesus, as cidades eram cercadas com muro e tinha um portão principal grande, onde entrava animais, carruagem, o povo. E à noite era fechado esse portão para evitar um ataque de um inimigo ou feras entrar na cidade. Então, somente depois que era fechado quem chegava, tinha nesse portão grande, uma portinha pequena que era chamada furo de agulha. Então Jesus, vejam a capacidade de Jesus, a inteligência de Jesus. Porque nessa portinha pode ser que o camelo dá um jeito, passa uma pata, passa outra e consegue passar. Mas de tudo isso, Jesus quis mostrar que o apego às coisas materiais, à riqueza. Porque se a riqueza fosse o mal, o ser humano estaria condenado. Deus não teria posto na terra, não permitiria. Então, porque é preciso dinheiro para a lei do progresso. Porque senão nós ficamos sempre naquela da barbárie, que sobrevivia trocando. Eu crio galinha, você me dá um pé de alface, eu crio isso. Era aquela troca onde não tinha dinheiro. E o dinheiro foi criado, então, pelo homem, com a permissão divina, justamente para a lei do progresso. Porque senão nós estaríamos ainda naquela época. Com o dinheiro, quanta coisa hoje há no progresso. Quanto progresso foi feito através do dinheiro. Então Deus permite isso. Mas Jesus veio chamar a atenção o apego necessário às coisas materiais, os bens materiais. Que não é possível o ser humano, se usar a razão, nós vamos ver que quando nós viemos do ventre da nossa mãezinha, nós viemos sem nada, nuzinho, não trouxemos nada e também não vamos levar nada. Então todos esses bens adquiridos vão ficar na terra, porque no plano espiritual não precisa matéria, não precisa dinheiro. O que funciona no mundo espiritual é a caridade, é a elevação espiritual, é o bem, é servir, é ajudar. Então, da mesma forma, hoje em dia, se nós tomarmos ao pé da letra esses ensinamentos de Jesus, vamos vender tudo que nós temos e distribuir aos pobres. Nós seríamos mais um pobres, porque nós temos que habitar, temos que ter uma moradia, e muitos não vão ter condições financeiras para pagar um aluguel. Então se torna mais um pobre que vai ficar necessitando da ajuda
do próximo. Então, usando a consciência, nós podemos entender que todos nós não somos ricos como esse Efraim, mas nós temos condições. É isso que Jesus chamou a atenção. As condições de auxiliar aquele que precisa. Fazer o dinheiro circular. Porque senão, o ser humano que guarda incessantemente, ele se torna avarento. A pessoa se torna avarenta. Então, isso aí prejudica o lado espiritual. Porque o ser que quer ter, ele tem, ele quer fazer, ele tem, a mente dele está só voltada naquilo. Aquele que tem e quer mais, ele tem uma aplicação, ele está só pensando, amanhã eu vou no banco, passar para outra aplicação que está dando mais, o outro, e é isso. Então ele não tem tempo de voltar o pensamento para as coisas espirituais. Por isso que Jesus disse que não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Mas nós podemos levar a nossa vida. Se temos a possibilidade da riqueza, nós podemos fazer, servir, ajudar. Tem o direito, porque trabalhou, adquiriu aquilo sem lesar ninguém. Então ele pode ter uma casa bem melhor do que o outro, um carro importado, fazer viagens. Está tudo certo, está tudo em ordem. Mas quando ele pensa no próximo, daquele que necessita, ele vai ajudando, ele vai servindo. Então ele vai paulatinamente desprendendo das coisas materiais. Porque ele vê que as coisas materiais é tudo passageiro. Faz uma aplicação mal feita, toma um prejuízo grande, aquilo revolta, faz com que ele fique muito entristecido. Como na Bolsa de Valores de Nova York, em 94, deu uma queda que a pessoa era rica e se tornou pobre da noite por dia. Quantos suicídios houve por causa disso? E logo voltou à normalidade. Então é isso, a pessoa é aquilo, é meus bens, eu quero, eu tenho, eu quero mais, e nunca está feliz. Então a pessoa avarenta, ela guarda aquilo e ela não tem tempo. Então é prejudicial, porque todos nós sabemos que nós transcendemos a matéria. Nós vamos deixar esse corpo físico e vamos voltar para a espiritualidade. Levamos com nós apenas a nossa consciência. E aquele espírito, então, avarento, fica preso nas coisas materiais. E isso ele sofre por muito tempo, porque ele lutou para ter, quando adquiriu, a morte ceivou. Por outro lado, aquele que esbanja, aquele que tem e abusa, esbanja, sem servir ninguém, sem ajudar ninguém. Então a espiritualidade fala que na próxima encarnação vai faltar. Então nós paramos e pensamos, se eu guardo, eu sou avarento. Se eu gasto sem ficar preso à matéria, vai faltar na próxima encarnação. Como é que eu faço? É uma lei de Deus, a lei do equilíbrio. Quando o ser humano saber equilibrar a riqueza com a pobreza, os seus atos, as suas ações, ele cresceu espiritualmente. Ele não vai sofrer no mundo espiritual, porque ele está bem. Então, se nós pegarmos o Evangelho de Jesus, estudar o Evangelho de Jesus, nós vamos ver que todo o Evangelho, Jesus fala da caridade. Essa mola propulsora que eleva o espírito. Por que a caridade? Por que Jesus fala da caridade? Porque nós estamos num mundo de expiação e prova. Então, aqueles que estão em provas da miséria, é necessário, e tem aquele que tem posses de ajudar, a possibilidade de auxiliar aquele que necessita.
Então, nessa reciprocidade, nós vamos tendo o merecimento. Porque quando nós damos, ajudamos, servimos alguém, aquele, muito obrigado, Deus lhe pague, nada há de faltar. É forma de vibração daquela pessoa que recebe, em nosso benefício. Esse é um das conquistas de fazer a caridade. Outra, cria-se uma empatia entre aquele que recebe e aquele que doa, aquele que serve. Outra, nós vamos desprendendo da matéria, vamos deixando as coisas, porque nós estamos pensando no outro. Quando o ser humano, então, ele é caridoso, de qualquer forma, não precisa ser rico, a pessoa é caridosa, ela tem a assistência dos amigos espirituais, que contam com aquela pessoa. Porque Deus, na sua bondade, Ele não vai estalar o dedo e estalar um prato de comida para quem tem fome, um cobertor para quem tem frio. Então, é preciso que o próprio o ser humano material sirva aquele material para aquele que precisa. Então, contamos com a ajuda espiritual, com assistência espiritual, e estamos bem. Então, foi feito na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, uma pesquisa por 10 anos, com 2.700 pessoas, daqueles que praticavam a caridade, daqueles que praticavam um culto religioso, daqueles que praticavam o bem ao próximo e daqueles que nada faziam. Em 10 anos, os pesquisadores chegaram na conclusão de que aqueles que participavam desse bem-estar, de ajuda mútua, servindo, tinham uma taxa de mortalidade bem menor do que aqueles que nada faziam. Então nós perguntamos, entendemos assim, por que esses grandes vultos que nós conhecemos desencarnaram com uma idade avançada? Os pesquisadores, então, continuando estudando, chegaram à conclusão que todo o ser humano tem a imunoglobina, que protege-nos de infecções religiosas. Mas tem que agir, é como se fosse um remédio. O médico fala, você vai tomar 1 dose, 2 doses, cada vez que... Então nós temos que agitar aquele frasco para tomar. Então nós temos a mesma coisa. Nós temos que agitar nossas ações para termos a imunoglobina faça efeito. Chegaram ainda na outra conclusão, de que aqueles que serviam, que ajudavam, que amparavam, se sentiam felizes, alegres, leves. Mas por quê? Continuando a pesquisa, chegaram que todos temos a endorfina, que é um ópio que nos protege de infecções também. É encontrada em quem faz meditação e Cooper. Então percebam, tudo está na lei da reencarnação. E nessa reencarnação, então, nós temos essa possibilidade. Jesus, mestre por excelência, veio nos ensinar. Cabe a cada um de nós a aceitar ou não, pôr em prática ou não. Cada um de nós é um mundo psíquico, com os nossos objetivos, os nossos pensamentos. E cada um tem o direito de fazer o que quer. Mas quando damos a atenção para as coisas espirituais, nós crescemos em espírito. Que Deus nos ilumine, nos abençoe e agradeço pela atenção de todos. Um bom dia a todos.